Quando o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, ele estava confiante de que sua chamada Operação Militar Especial teria sucesso. É fácil entender o porquê. Putin possuía o maior exército, a economia mais forte e um suprimento quase infinito de soldados e equipamentos militares para a missão. Porém, com o prolongamento da guerra, ano após ano, os recursos do Kremlin começaram a cair. Tanques e veículos de infantaria destruídos. As frotas encolheram, as defesas diminuíram. E agora, finalmente, Putin está ficando sem, talvez, o recurso militar mais vital de todos: pessoas. E sem pessoas dispostas a colocar capacetes, calçar as botas e marchar para zonas de morte assustadoras na linha de frente, arriscando suas vidas pela glória da pátria, a Rússia não tem nenhuma chance de vencer esta guerra. Putin nunca previu isso. Quando a guerra começou, a Rússia tinha um dos maiores exércitos do mundo, com cerca de 900 mil militares na ativa e centenas de milhares de paramilitares na reserva. O exército da Ucrânia, por outro lado, tinha menos de 200 mil soldados. Tendências históricas indicam que invasores sofrem mais baixas que defensores, por vários motivos. Então, comandantes russos provavelmente já esperavam algumas perdas. Mas eles não poderiam ter imaginado a dimensão das baixas que aguardavam seu exército. À medida que a Ucrânia ia contra todas as expectativas e demonstrava uma resiliência notável, as perdas da Rússia começaram a aumentar. Nos primeiros estágios da guerra, o Kremlin teve milhares de baixas por mês. Em 2023, esse número havia subido para cerca de 15 a 20 mil. Em 2024, esse número ultrapassou a marca de 30 mil, chegando até a superar 40 mil brevemente no final do ano. Em 2025, ocorreram perdas igualmente devastadoras, com uma média de cerca de 30 mil por mês, e isso continuou até 2026. Para colocar esse número em perspectiva, durante a Guerra Soviético-Afegã, que ocorreu de 1979 a 1989, os soviéticos perderam entre 15 e 20 mil soldados no total, ao longo de quase uma década. Agora, a Rússia perde mais do que isso a cada mês. No total, estima-se que tenha sofrido mais de 1,3 milhão de baixas, com cerca de 500 mil mortos e quase 1 milhão de feridos. Esse número é mais de 5 vezes maior que todas as perdas do país em guerras russas e soviéticas desde a Segunda Guerra Mundial, incluindo o Afeganistão e as 2 guerras da Chechênia. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, a Rússia teve mais perdas que qualquer grande potência em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. No entanto, talvez o fato mais impressionante de todos seja que essas perdas horríveis foram, na verdade, consideradas sustentáveis aos olhos de Putin e seus comparsas do Kremlin nos primeiros anos do conflito. Não importava que dezenas de milhares de soldados russos voltavam para casa em sacos mortuários. Não importava que irmãos, filhos, maridos e pais fossem massacrados ou sofressem ferimentos que mudariam suas vidas para sempre. Não importava porque o exército ainda estava avançando, embora bem devagar na maioria das áreas, e sempre havia mais recrutas prontos e esperando para repor as fileiras. Na verdade, o exército russo conseguiu ficar ainda maior durante os primeiros anos da guerra, graças a uma mobilização parcial em 2022 e a um grande investimento em recrutamento nos anos seguintes. Muitos homens aptos em todo o país se alistaram voluntariamente para lutar na Ucrânia. A maioria foi levada a acreditar que a guerra terminaria rapidamente, ou que só precisariam servir por alguns meses antes de arrumar as malas e voltar para casa. Muitos foram enganados ao pensar que poderiam ganhar dinheiro fácil se alistando, servindo em algum lugar relativamente seguro, longe da linha de frente, e depois voltando para casa para aproveitar os frutos do seu trabalho. Enquanto isso, alguns foram chantageados ou forçados a se alistar, com recrutadores russos usando táticas desonestas, como pressionar minorias étnicas e ameaçar deportação a quem recusasse assinar contratos. Os métodos não importavam. Enquanto o exército recebia soldados para suprir as baixas, o Kremlin mantinha seu ataque à Ucrânia, mas isso não seria sustentável indefinidamente. Mesmo em um país com uma população de mais de 140 milhões de pessoas, há apenas um número finito de indivíduos aptos que realmente estão dispostos e prontos para entrar na briga. E quanto mais o tempo passava, mais esses mesmos indivíduos começavam a perceber que, se alistassem, provavelmente estariam assinando sua própria sentença de morte com isso. O recrutamento ficou mais difícil e a Rússia mais desesperada.
superou a chantagem ao tirar estupradores e assassinos das celas, oferecendo liberdade se aceitassem um mando na linha de frente. Enviou pessoas com doenças debilitantes e terminais para o conflito. Lançou campanhas de marketing militar repletas de mentiras e propaganda para enganar estudantes em dificuldades, prometendo serviço seguro longe da linha de frente e comparando a guerra a videogames. Passou a ordenar que escolas e empresas buscassem ativamente estudantes e funcionários e os fizessem assinar contratos militares. Chegou a usar sua influência em toda a África para enganar milhares de estrangeiros a lutarem em uma guerra que não lhes interessava, arriscando a vida por um país que não se importava com eles. No campo de batalha também, os comandantes russos tornaram-se mais implacáveis e brutais na forma como tratavam as tropas sob seu comando, torturando, espancando e explorando aqueles que demonstravam até o menor sinal de querer desertar. Mesmo assim, não foi suficiente para conter as baixas e impedir que o exército russo começasse a encolher. Os números comprovam. Em dezembro de 2025, pela primeira vez desde o início da guerra, a Rússia perdeu oficialmente mais tropas do que recrutou, com 22 mil novos militares recrutados ou mobilizados e mais de 30 mil baixas confirmadas. Otimistas esperavam que esse fosse o começo de algo especial. Os pessimistas temiam que fosse apenas um caso isolado, digno de comemoração, mas com pouco impacto a longo prazo. Então chegou janeiro de 2026 e a mesma coisa aconteceu. E novamente em fevereiro, março e abril. Por 5 meses seguidos, a taxa de baixas da Rússia foi maior que a de recrutamento. Isso não foi um caso isolado, foi uma tendência, e agora virou uma tendência para a qual a Rússia não está conseguindo encontrar respostas, já que suas estratégias de recrutamento não conseguem gerar resultados suficientes e suas táticas de campo de batalha continuam causando perdas devastadoras. Em fevereiro de 2026, no 4º aniversário da invasão, a revista The Economist divulgou uma modelagem das baixas russas, concluindo que o país teve tantas perdas nos 12 meses anteriores quanto nos 3 primeiros anos de guerra juntos. Em outras palavras, as perdas estão disparando justamente quando o recrutamento começa a diminuir. É uma receita para o desastre para o Kremlin, com estimativas sugerindo que cerca de 1.000 soldados russos são eliminados diariamente, seja mortos, feridos ou capturados. O exército do país quase certamente vai enfraquecer e encolher quanto mais a guerra durar. O cenário piora para Putin ao comparar as baixas do país com as da Ucrânia. No começo, a Ucrânia sofreu perdas sérias. Os primeiros meses foram brutais para as forças de Kiev, que enfrentaram o peso e a ferocidade da invasão russa. Com ataques de vários lados, soldados ucranianos e voluntários civis tiveram dificuldade para se firmar. A fracassada contraofensiva do país em 2023 também marcou um ponto baixo, causando muitas mortes e feridos entre soldados. Com o avanço da guerra, a Ucrânia conseguiu limitar suas perdas. Ela passou a focar mais na guerra com drones. Recebeu ajuda revolucionária de aliados ocidentais, e seus comandantes adaptaram táticas, otimizando recursos e rejeitando o método do Kremlin de tratar soldados como carne de canhão. Como resultado, as fases mais recentes da guerra foram significativamente melhores para a Ucrânia, com uma redução no número de baixas por mês. De certa forma, os dois países seguiram caminhos completamente opostos. A Ucrânia começou mal na guerra, mas melhorou com o tempo, enquanto a Rússia, que iniciou forte, sofreu grande queda. O que isso significa para a próxima fase da guerra? Antes de começarmos, há mais conteúdos. Se está gostando do The Military Show, inscreva-se! Com perdas graves e desafios de recrutamento, muitos líderes veriam este momento como ideal para deixar o orgulho de lado e talvez iniciar negociações de cessar-fogo ou reavaliar seus objetivos militares. Mas esse não é o jeito de Vladimir Putin. Segundo vários relatos e funcionários do Kremlin que falaram anonimamente a jornalistas ocidentais, o presidente russo segue decidido a tomar o Donbass e continuar a guerra por um bom tempo ainda. Um funcionário afirmou que pressiona o Vladimir Putin para acabar com a guerra e manter o território já conquistado. Segundo eles, porém, ele continua dizendo: "Não, eu não posso ceder nisso." Vladimir Putin parece acreditar que o Donbass pode ser totalmente capturado até o outono. Os dados, porém, sugerem o contrário.
Porque as forças russas não estão apenas perdendo homens em grandes quantidades, elas também estão tendo enormes dificuldades para conquistar território com alguma rapidez. De acordo com dados do Instituto para o Estudo da Guerra, por exemplo, as forças russas capturaram cerca de 220 quilômetros quadrados, ou 85 milhas quadradas, em 2026 até agora. Isso é aproximadamente do mesmo tamanho que a cidade de Seattle. Em resposta, a Ucrânia conseguiu reconquistar cerca de 189 quilômetros quadrados, ou 73 milhas quadradas. Isso representa para a Rússia um ganho líquido de só 31 quilômetros quadrados, ou 12 milhas quadradas, em 2026. Isso é quase nada. E o pior de tudo é que a Rússia pagou um preço exorbitante por esse nada. Estimativas indicam que mais de 300 soldados russos morreram ou ficaram gravemente feridos por cada quilômetro quadrado conquistado no Donbass neste ano. E o número de mortes está realmente se tornando significativamente maior do que o número de feridos. Isso é uma péssima notícia para o Kremlin. Isso é praticamente sem precedentes. Na guerra moderna, as baixas geralmente são principalmente soldados feridos. Geralmente, para cada soldado morto, há 3 feridos. Em alguns casos, a proporção é ainda maior. No Iraque, por exemplo, os Estados Unidos tiveram cerca de 7 feridos para cada morte. Ou seja, a maioria das baixas foram ferimentos, com muitos soldados se recuperando e voltando para casa. Na Rússia, a proporção foi invertida. Durante anos, as táticas de moedor de carne do país causaram mortes acima da média, ferindo cerca de 2 soldados russos para cada um morto. Mas, de acordo com alguns relatórios mais recentes, agora parece que a Rússia está sofrendo 2 mortes para cada ferido, com fontes ucranianas afirmando que cerca de 62% de todas as baixas russas são mortes, enquanto os 38% restantes são feridos. Essa é uma das proporções de mortos para feridos mais letais da história moderna. Claro, os oficiais ucranianos têm muitos motivos para exagerar ou selecionar estatísticas que se alinhem com sua agenda, mas há uma quantidade cada vez maior de evidências convincentes para apoiar suas afirmações, e tudo se resume a uma única coisa: drones. O conflito entre Rússia e Ucrânia virou em grande parte uma guerra de drones. As linhas de frente estão absolutamente saturadas com veículos aéreos não tripulados, ou VANTs. Eles sobrevoam os céus, vasculhando o solo em busca de qualquer sinal de vida, antes de atacar com precisão e impunidade qualquer alvo inimigo que encontrarem. E não operam apenas ao longo da própria linha de frente, mas também a vários quilômetros de cada lado dela. Assim, para as tropas russas, virou quase um cara ou coroa saber se chegam inteiros à linha de frente. Mesmo os poucos que chegam lá, encontram mais drones prontos para abatê-los. Muitos morrem imediatamente nas explosões causadas por drones kamikaze. De certo modo, são sortudos. Porque aqueles que ficam feridos, muitas vezes acabam simplesmente isolados na terra de ninguém, sangrando lentamente por causa dos ferimentos, sem poder receber ajuda ou ser evacuados. Porque os socorristas russos também precisam cruzar esses territórios perigosos, desviando de enxames de drones, só para conseguir chegar perto o suficiente para prestar qualquer tipo de assistência aos seus companheiros feridos. Segundo Phillips O'Brien, professor de estudos estratégicos e chefe da Escola de Relações Internacionais da Universidade de St. Andrews, se os ucranianos estão matando 2 soldados russos para cada um ferido, isso seria notável em uma guerra. Isso não me parece implausível devido à precisão dos drones FPV e ao campo de batalha dificultar a evacuação de soldados feridos. Esse problema não se limita só à Rússia. A Ucrânia enfrenta drones inimigos nas linhas de frente. Ela também deve pensar em evacuar soldados feridos sem arriscar outras vidas. Mas ao contrário da Rússia, que persiste com as mesmas táticas obstinadas e desperdiçadoras, tratando suas tropas como pedaços de carne em vez de seres humanos, a Ucrânia se adaptou. Ela encontrou maneiras mais inteligentes e eficazes de resolver os desafios que enfrenta, como usar veículos terrestres não tripulados para ajudar nas evacuações, por exemplo. A Ucrânia superou a Rússia na corrida dos drones, criando um arsenal de VANTs mais diversificado e eficaz para enganar e sobrecarregar o adversário. Essa é a maior e mais importante diferença entre os dois lados. A Rússia reconhece os problemas, mas não busca soluções, apenas envia mais homens e espera que desapareçam. A Ucrânia vê os problemas e encontra maneiras de resolvê-los. Nunca se acomoda, está sempre procurando formas de melhorar,
de se tornar mais eficiente e minimizar suas perdas. E o que tudo isso significa daqui para frente é que as tendências que vimos até agora em 2026 provavelmente vão continuar. A Rússia continuará perdendo mais de 30 mil soldados por mês. Na verdade, os líderes militares da Ucrânia estão ansiosos para aumentar ainda mais esse número, chegando a 40 ou até 50 mil até o final do ano. Se eles conseguirem chegar perto dessa meta, será devastador para o Kremlin. A Rússia provavelmente continuará enfrentando dificuldades para recrutar soldados suficientes para suprir suas baixas, e o motivo é claro. O povo russo foi enganado no início da guerra, mas após 4 anos e várias falhas, muitos já percebem as mentiras do Kremlin. Eles sabem que a guerra virou um desastre, e muitos não querem participar disso. Mesmo quem se alista não está entre os melhores. Geralmente são pessoas de comunidades étnicas minoritárias que se sentiram pressionadas a lutar, pessoas que estão doentes ou têm antecedentes criminais, pessoas de outros países que nem sequer falam uma palavra de russo, ou pessoas que sentiram não ter alternativa, mas sem experiência ou treinamento militar. Então, quando chegam à Ucrânia, a grande maioria continuará morrendo, juntando-se às centenas de milhares de seus compatriotas que já caíram antes deles. Assim, o exército russo ficará cada vez menor e mais fraco, e Putin só poderia evitar esse declínio com uma mobilização em massa, o que geraria forte revolta popular. Com a popularidade de Putin em queda, ele não pode arriscar provocar mais a ira do público, ficando entre a cruz e a espada sem saída clara. Com o exército enfraquecido, o avanço tende a seguir estagnado nas linhas de frente, conquistando pequenos territórios à custa de milhares de vidas. Isso pode abrir oportunidades para as forças ucranianas explorarem. Com o inimigo enfraquecido, pode ser mais fácil recuperar mais território, recuando os russos e frustrando as esperanças de Putin de conquistar todo o Donbás até o fim do ano. Também é importante notar que a Ucrânia enfrenta seus próprios problemas. Como disse Lawrence Friedman, professor de estudos de guerra no King's College London, embora os problemas da Rússia cresçam, a Ucrânia também enfrenta sérias questões. O maior problema é a dificuldade contínua de Kiev em recrutar tropas, deixando a linha de frente porosa e patrulhada por drones. Ambos enfrentam desafios para recrutar. Se a Ucrânia não conseguir soldados, pode ter dificuldades para avançar na linha de frente. No geral, a Rússia enfrenta problemas muito maiores e mais numerosos que a Ucrânia atualmente. Suas perdas são enormes, seu progresso é lento, sua economia está em crise, sua liderança está em crise, seus aliados a abandonaram. E o homem que comanda tudo isso, Putin em pessoa, parece cada vez mais desconectado da realidade. 500 mil de seu povo já morreram, e ele parece não ter nenhum escrúpulo em sacrificar centenas de milhares a mais. Resta saber por quanto tempo o resto da Rússia vai tolerar isso. Saiba mais sobre como a guerra está mudando em favor da Ucrânia neste vídeo, que mostra o recente ataque bem-sucedido de Kiev à base naval de Novorossiysk. Veja este vídeo para saber como a Ucrânia localizou e eliminou uma base da inteligência russa, neutralizando até 100 soldados e oficiais inimigos. Não se esqueça de se inscrever no The Military Show para mais conteúdos como este, e obrigado, como sempre, por assistir.